Olá, que Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. Quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que teve a sua vida transformada. Acompanhe. Meu nome é Iraneide, esse é meu filho Eric, o filho do meu voto. Eu vim para a igreja, o Eric tinha 2 anos. Chegando aos 10 anos de idade, o Eric já não queria mais saber de ir para a igreja. Eu ouvi falar de Deus, eu ouvi falar o que é fé, mas eu nunca conhecia Deus. Então, certo ponto, eu saí da igreja. Eu parei de ir. Porque pra mim parecia que eu estava sendo obrigado. Porque eu não conhecia Deus, não sabia quem era. Eu morava em prédio, né? Aí eu comecei a fumar cigarro, bituca de cigarro eu pegava do chão, que os pessoal jogava. Comecei a fumar cigarro. Aí eu fui conhecendo cigarro, fui me aprofundando no cigarro. A certo ponto que eu comecei a matar lá na escola, para ir pra represa. Eu conheci vários jovens assim, que não era da minha escola, já era de outra escola mais velho. Aí eu conheci a maconha. Aí eu comecei a me aprofundar na cocaína. É onde que eu tava perdendo todo o meu controle. Um dia, à tarde, chegando em casa do meu serviço, algo me puxou para o quarto dele. Me dizia assim, vai na cama do seu filho. E quando eu cheguei na cama dele, embaixo da cama, eu tive um choque muito grande, porque tinha uma caixa de sapato grande e estava cheia de dinheiro. E era muito dinheiro. Era dinheiro de valor alto. Todo aquele bolinho de dinheiro. Aquilo me deu uma aflição, mas não assim, fiquei, como posso falar, com medo, porque a fé no meu Deus era maior. Eu fui embora com 17 anos de casa. Fui morar num bairro que eu não conhecia. Me juntei com a mulher e tive um filho. Que futuro que eu ia dar pra essa criança? Eu no tráfico de droga, dependente químico, roubava, traficava, fazia tudo errado e uma criança pra vir ao mundo. E aí, eu descobri que ele estava numa boca e traficando, ele estava traficando. Então, até mesmo quando eu chegava na igreja, eu era envergonhada, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mãe, eu vi o seu filho ali na boca. Você está aqui, mas o teu filho está lá. Então, seu filho é um traficante. Mas aquilo não me deixava, não me afrontava, eu me revoltava, ao contrário, eu me revoltava, porque eu sabia que Deus, como eu já tinha apresentado ele no altar, Deus ia fazer algo, que Deus não ia deixar aquela situação continuar. Aí fui lutando, nunca deixei de lutar, nunca deixei de fazer os meus votos no altar, sempre ali na fé firme. Fiz um voto por ele no teu altar, meu Deus. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor venha responder, meu Deus, responde, meu Deus. Por causa desse voto, meu Pai, entra na vida dele, meu Deus, livra ele, meu Pai, liberta ele. Arranca, meu Deus, esse desejo que ele tem, meu Pai, de ver na droga, na vida errada, Senhor Jesus, liberta ele. Ela tava evangelizando e ela desceu bem na boca do fumo que eu tava traficando. Aí ela escutou minha voz, que eu tava atendendo, tava muita gente. Ela só virou pro lado e me viu. Na hora que ela me viu, eu olhei fixo nos olhos dela e eu vi o coração dela partindo naquele momento. Partiu, o coração dela partiu e eu vi. Olhei no semblante dele e vi o coração dela partido. E aí, então, aquilo em mim, aonde aumentava mais a minha revolta de servir a Deus. Mas a minha revolta de fazer voto pro altar, porque eu não aceitava. Meu Deus, eu entreguei ele no altar quando ele era pequenininho. Então eu não aceito que o diabo venha tocar nele, de jeito nenhum. Aí eu vi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que eu vi. Aí eu pensei, passou um filme na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu não te conheço, olha a vida que eu tô levando. Eu tenho um filho com fome. Eu tenho um filho passando fome. Nós tá dividindo um pão entre 3 pessoas. Tô sendo jurado de morte. Vai ser uma oportunidade. Meu Deus, não permita, meu Pai, que nenhum mal venha acontecer. Mas que o Senhor venha guardar e estenda as tuas mãos em direção dele. Meu Deus, e guarda, meu Deus, protege. Livra, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus, meu Deus. Faça a tua obra, meu Deus, na vida dele, meu Pai. Quando chegou na igreja, eu entrei com medo de pisar na igreja. Eu tava com medo. Tava muito receio de pisar na igreja. O que os pessoal iam falar de mim? Porque eu cheguei na igreja criança e saí. O que os pessoal vão falar de mim? Eu era traficante. Aí eu falei bem assim pra Deus. Falei, Deus, eu não te conheço. Eu estou aqui, jurado de morte. Tenho uma família passando fome. O chão dos meus pés desabou. Eis aqui minha última porta.
ou se eu mudo a minha vida hoje, ou se eu sair da porta da igreja, eu me mato. Eu tava decidido a me matar já. Quando eu vi o Eric voltando, naquele momento que eu vi ele, a felicidade foi muito grande, porque ali eu estava vendo o cumprimento do Senhor Jesus. O que eu tinha pedido no altar, Deus estava respondendo. Ele passou muito tempo, ele falou, passou por essa luta, jurado de morte, mas Deus não permitiu. Por o voto no altar, Jesus não deixou o diabo tocar nele. Então ali minha fé aumentou cada vez mais. Cada vez minha fé aumentou porque o voto no altar, né? É muito forte, a gente fica assim, radiante, porque não por causa da gente, mas por causa que Deus, por causa de Deus, meu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, eu pedi, e olha o que o Senhor fez. Então aquelas pessoas que me humilhavam, que me falavam, ali foi a vergonha do diabo, ali para mim, Deus foi glorificado. Eu vi a conversão do meu filho, o filho do voto. Mãe, eu sou filho do seu voto. Muito obrigado por ter perseverado, lutado até aqui. Não foi aquela mãe que desistiu, mas ficou no altar, lutando, esperando uma resposta de Deus. E essa resposta ela veio. Eu sou filho do teu voto. Eu tenho orgulho da senhora. Inclusive, nessa quarta-feira, nós teremos a visita missionária do bispo Carlos Oliveira. Ele, que é um missionário que já esteve em vários países, como os Estados Unidos, a África, países hispanos, ele estará vindo direto do Templo de Salomão para realizar nessa quarta-feira uma reunião de salvação para você e para toda a sua família. Essa reunião acontece às 19h30, aqui na nossa catedral em Guarapuava. Vamos então a um recado, um convite especial com o nosso bispo Carlos Oliveira. Olá, eu sou o bispo Carlos Oliveira e eu queria deixar aqui um convite todo especial aí para o povo de Guarapuava, para que estejam conosco nessa quarta-feira pelas 19h30. Nós estaremos aí na Noite da Salvação, uma noite toda especial, e com certeza que o Espírito Santo vai trazer algo muito especial para todos vocês também. Então, esteja conosco. O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro do Guarapuava. O horário, 19h30. Tá? Esteja conosco e até lá. Deus abençoe a todos vocês. Se você quer paz, se você quer uma mudança para a sua vida, se você é uma pessoa triste, não sabe mais o que é alegria, vamos clamar. Estaremos ali unindo a nossa fé com 7 pastores. Serão 7 pastores que estarão no altar usando a fé e clamando em seu favor. O bispo Carlos Oliveira e mais 7 pastores. Vamos clamar pela sua família. Pela primeira vez em Guarapuava, nós vamos ter um evento fortíssimo. Esse evento é para mudar a sua vida. A maior reunião de salvação da sua história. Você nunca viu uma reunião como essa. E essa reunião ficará marcada na sua vida. Eu convido aqui os amigos católicos. Eu convido você, evangélico, você que tem ou não a sua religião, para nesta quarta-feira estar de mãos dadas com a gente. Na oportunidade estaremos realizando esse clamor pela sua família e realizando esse estudo fortíssimo. Vamos ao intervalo que fala dessa reunião de quarta-feira e já voltamos. Em nome do Senhor Jesus, está chegando a hora. Eu ligo agora com esta pessoa que está me assistindo. Em que cada oração, meu Deus, todos que oram conosco, tome nas tuas mãos e dê a vitória. em que cada história, O tetraplégico está aqui, ó. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava orando por mim. e cada palavra, Materialize a sua fé, que a palavra de Deus se materializa na sua vida.
serão passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. A partir de terça-feira, 16 de junho, o início da caminhada da fé rumo à Fogueira Santa no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Agora você vai conhecer a história de uma família que foi abençoada por meio da fé a partir do momento que decidiu lutar. E é isso que você tem que fazer, colocar a sua família no altar de Deus. O nosso altar está preparado, a nossa catedral está preparada para você e a sua família participar dessa reunião fortíssima. Nós vamos estar nessa quarta-feira, em especial, às 19h30. Nós teremos vários horários, várias reuniões, porém, essa reunião do clamor dos 7 ungidos de Deus. Nós teremos ali dezenas de obreiros, nós vamos estar reunidos com o bispo Carlos Oliveira, que estará vindo aqui, do Templo de Salomão, no Brás, pela primeira vez em Guarapuava. Ele estará realizando essa reunião que irá abençoar você e toda a sua família, tá certo? O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você não pode faltar. Preste bem atenção em uma coisa. Quantas são as pessoas que já foram vítimas de uma notícia falsa? Já foram vítimas de fake news? Você mesmo que me acompanha agora, você já perdeu por isso. Você já confiou, já acreditou em uma notícia falsa e essa notícia, ela te prejudicou ou até mesmo tem prejudicado até hoje. E eu pergunto para você uma coisa, até quando isso? Até quando você vai trocar o certo pelo errado, o errado pelo certo? Até quando você vai ficar dando ouvidos a tudo aquilo que você ouve sem buscar conhecer a verdade? Foi isso que essa pessoa fez. Ela procurou conhecer a verdade e a verdade a libertou. Eu me chamo Daniela Araújo, eu tenho 43 anos, sou professora. Eu tinha preconceito com a Igreja Universal. Eu achava que o bispo era ladrão, que havia roubo na igreja. E eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Eu tinha depressão há mais de 25 anos, depressiva, desde a adolescência. Eu tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade crônica muito grande. Eu tinha um pensamento, eu não tinha paz na minha mente. Eu já tinha tentado suicídio 6 vezes, né? Tomando medicamento. A última episódio de tentativa de suicídio, eu me joguei do carro. Eu tinha várias doenças, assim. De tempos em tempos, eu tinha uma doença que me deixava acamada, quase morrendo por causa disso. E em 2016, eu sofri uma queda indo trabalhar. A princípio, eu fraturei o cóccix, mas eu fui perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo. E eu fui, assim, cerca de menos de 4 meses, eu fui piorando muito. Eu cheguei a usar fralda, eu não conseguia usar o banheiro, o meu pescoço ficava caído. O médico falou que eu estava com artrose na coluna toda, no quadril, nos joelhos, e que eu estava também com hérnia de disco. Então eu tomava muito medicamento para dor. Eu cheguei a fazer 46 infiltrações com ácido na coluna para que a vértebra lá voltasse, o osso voltasse a se regenerar. Fazia fisioterapia, acupuntura, todo tipo de tratamento. Eu me lembro que eu gastava, em média, de tratamento por mês, cerca de R$ 1.400.
Uma vez um médico que me tratava, ele chorou abraçado comigo e disse assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu, em busca de resposta, eu estava fazendo faculdade de teologia e eu me lembro que em março de 2018, era um calor muito forte que a gente estava vivendo, um verão muito forte, intenso. E na hora que eu liguei a TV, eu não tinha o hábito de assistir a programação da igreja. Né? Na verdade, eu até fugia da programação da igreja. Caiu numa reunião, o pastor estava falando ao vivo. Eu lembro que eu falei para o meu filho assim, filho, eu acho que aqui na frente tem uma igreja. E ele me levou com a minha filha e eu cheguei carregada por eles, porque eu não tinha forças. Eu andava com uma bengala, uma muleta, um colete, um colar cervical e uma tipóia no braço esquerdo. 24 horas por dia eu ficava assim. E o pastor que estava no altar, ele pediu para uma obreira vir orar. E no terceiro dia que eu cheguei numa reunião de segunda, quando foi na quarta-feira, eu já estava sem a bengala, sem o colete, meu braço voltou a funcionar, a mexer, e eu estava curada. Com 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estava na igreja, eu fui assistir uma aula do curso que eu fazia de teologia. E num vídeo de 3 horas e 53 minutos, o professor que dava a aula, ele falava muito mal da igreja, que a Igreja Universal era uma seita, que o bispo Macedo fazia uma lavagem cerebral nas pessoas, nos súditos, né, da igreja. Eu chamei meus filhos, que tinham visto, né, aquele milagre na minha saúde. E eu disse para eles que nós não iríamos mais naquela igreja. E eu voltei para aquele estado que eu estava, de voltar a tomar medicamento forte para dor, já num estado assim muito pior, porque eu pagava para dar choque, para o braço voltar a mexer, o braço esquerdo voltar a mexer. Minha filha fazia faculdade e ela ia no caminho e falava para mim, mãe, por que a senhora não quer que eu vá para a igreja? Eu falava, porque lá não é para a gente ir, lá é uma seita, você não viu? E ela falava, mas quando eu descer do ônibus, eu posso ir para a igreja? Eu falei, você pode até ir, mas quando você pôr o pé aqui dentro de casa, eu vou te bater. E eu batia nela todo dia. E não era bater de chinelo, era bater de espancar. Não era fácil, porque eu tinha visto a transformação da minha mãe quando ela chegou na igreja. Ela tinha sido curada e eu sabia que aquela igreja era diferente. Por isso que eu permaneci, porque eu entendi que não era só minha mãe que estava doente. Eu sofria tanto espiritualmente como fisicamente. Por isso que eu me entreguei. E eu buscava pela minha mãe, mesmo ela brigando comigo, ela me batendo, ela me maltratando. Eu pegava a foto dela, levava para a igreja, fazia propósito, orava em casa, ungia a cama dela, porque eu sabia que por trás disso havia um mal que agia. Me lembro de uma cena que ela foi para a igreja e quando ela chegou, eu bati com ela com a bengala. Era uma bengala de metal. E eu bati tanto nela naquele dia que ela desmaiou. E eu continuei batendo com ela desmaiada. E eu disse, meu Deus, eu me transformei num monstro. E ela contou isso para o pastor da Igreja Universal. E um belo dia o pastor chegou em casa. Aquilo me chamou a atenção, porque eu pensava, tanta coisa, tantas pessoas tem na igreja, tanta gente, por que ele vem se importar comigo? Eu não tenho nada para oferecer para ele. Ele fez a oração e libertou daquele mal. E ele me chamou para ir na reunião e eu fui na reunião naquele mesmo dia. E eu lembro que naquela noite ele pregou sobre salvação.
E eu achava que eu era uma pessoa salva. E na hora que ele fez o apelo, eu olhei para a minha situação. Como que uma pessoa salva espanca os filhos? Como que uma pessoa salva, ela mente? Como que uma pessoa salva, ela é viciada em pornografia? Como que uma pessoa salva, ela vive doente? Então ali eu me entreguei para Deus. Eu comecei a buscar a Deus, comecei a começar de novo, me batizei nas águas, já não tinha mais problema de saúde física, né? Eu já não usava bengala, não usava muleta, eu já não tomava remédio mais para depressão, eu já não tomava mais remédio para ansiedade. Então eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia voltar para aquela condição que eu já tinha vivido. Então, eu lembro que chegou uma fogueira santa. Eu comecei a me esforçar, eu buscava Deus de madrugada. Eu falava, meu Deus, eu quero chamar a sua atenção de alguma forma. E passou um tempo, menos de um mês. Eu lembro que o pastor, ele falou assim, abraça o seu corpo. Talvez você nunca recebeu um abraço de Deus. O Espírito Santo vai te abraçar e ele vai falar com você. Você vai receber o Espírito Santo. E na hora que eu abracei o meu corpo, eu senti uma paz tão grande na minha alma. Eu recebi uma força tão grande dentro daquele dia. Eu saí de lá com vontade de falar para todo mundo que Deus existia. Olha, Deus, ele salva, ele mudou minha vida. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Primeiro eu queria pedir perdão para o bispo. Eu fui uma das pessoas que falou mal da igreja. Se eu estou aqui hoje foi porque aquela porta um dia estava aberta para mim entrar. Fui curada de uma depressão de 25 anos, né? A gente sabe que os médicos falam que não tem cura, mas tem cura. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, calma, eu sei conversar, né, com a minha família, meus filhos. Voltei a trabalhar, porque os médicos falavam que eu não voltaria a trabalhar. Hoje eu faço parte do grupo do Força Jovem, da igreja, sou obreira do grupo do Força Jovem. Minha mãe é uma pessoa totalmente diferente, ela não é agressiva, ela está na mesma fé, a gente evangeliza junto, a gente está no mesmo grupo, servindo no mesmo grupo como obreiras, e é totalmente diferente, porque tem como você ver um antes da Daniela e um depois da Daniela. Minha vida era uma vida vazia, sem sentido. Hoje o Espírito Santo é a minha maior riqueza, né? Nada se compara à segurança, à paz, à alegria, à força de todo dia você ter vontade de levantar. E o Espírito Santo é tudo isso, ele é tudo isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa e o momento todo especial, tão aguardado por você, que é o momento da oração. Vamos falar com Deus e unir a nossa fé em um propósito único de abençoar você e a sua casa. Você que me acompanha de um hospital, você que me acompanha de um presídio, você que está nesse momento em um leito de dor, você que não sai mais do quarto, que sofre com depressão e pensa que para a sua vida não tem mais jeito. É momento de falar com Deus. Vamos unir a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, pedimos agora em favor de todas as pessoas que oram conosco. São diversos problemas, meu Pai. Pessoas que enfrentam problemas de saúde, outras que têm a família dividida, brigas dentro do lar,
Algumas pessoas, meu Senhor, passam por problemas na saúde, estão doentes, debilitadas. Meu Pai, eu não sei o que acontece com esta pessoa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma delas. Esta mãe, esta esposa que ora conosco, essa avó que pede pelos seus netos. Meu Pai, não importa a religião, a placa denominacional, o nível cultural, social, intelectual desta pessoa, nada disso importa. O que importa é um coração voltado para Ti. Essa pessoa agora se volta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo o Teu auxílio, meu Pai. Então venha sobre a vida dela para transformar, para mudar esta situação. Que esta água seja o ponto de contato da fé para que isso aconteça. Traga a cura, a libertação, o fortalecimento e que esta pessoa passe a ter vida, paz e alegria. Nós abençoamos a água e pedimos que o Teu povo seja mais que vencedor através da fé. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e creia na bênção de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus é contigo para te dar a vitória. Creia no milagre e busque a Ele, como você tem acompanhado na programação as pessoas que foram libertas, curadas e abençoadas. Forte abraço a todos. Creia sempre no milagre. Graças a Deus, vamos estar então nesta quarta-feira às 19h30 com a visita missionária do Bispo Carlos Oliveira. Você e a sua família estão convidados. Olá, eu sou o Bispo Carlos Oliveira e eu queria deixar aqui um convite todo especial aí para o povo de Guarapuava, para que estejam conosco nessa quarta-feira pelas 19h30. Nós estaremos aí na Noite da Salvação, uma noite toda especial, e com certeza que o Espírito Santo vai trazer algo muito especial para todos vocês também. Então, esteja conosco. O endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro do Guarapuava. O horário, 19h30. Tá? Esteja conosco e até lá. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, está chegando a hora eu ligo agora com esta pessoa que está me assistindo. em que cada oração, Meu Deus, todos que oram conosco, tome nas tuas mãos e dê a vitória. em que cada história, O tetraplégico está aqui, ó. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava orando por mim. e cada palavra Materialize a sua fé, que a palavra de Deus se materializa na sua vida. serão passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. A partir de terça-feira, 16 de junho, o início da caminhada da fé rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.